Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, o podcast da Retem Max sobre gestão, vendas, cultura, liderança e muita tecnologia para todos vocês ouvintes que estão dispostos a se desenvolver, seja aí você em Campo Grande, seja você no Mato Grosso do Sul, seja você de São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer lugar do Brasil ou do mundo, seja você empresário que vive esse sonho empreendedor e quer se desenvolver, aqui é o lugar certo realmente para que essas habilidades você possa ser elucidado para que você possa trabalhar dentro da sua empresa e dentro da sua vida. Meu nome é Arthur Maximiliano, eu sou um dos sócios diretores aqui da Retemax e venho aqui me apresentar para que vocês possam ganhar, não em conjunto comigo, mas com os nossos convidados, nossos queridos convidados, que aqui sempre vamos trazer para que vocês possam ganhar muito conhecimento. Falando de conhecimento, é muito importante que vocês tenham consciência que é importante a gente ter essa troca. O que essa troca envolve? Envolve você aí fazer a sua parte, que é se inscrever no canal do YouTube, realmente seguir a gente no Instagram e no Spotify você entrar e participar, dando as suas 5 estrelas, que elas são muito importantes para que a gente possa continuar fazendo conteúdo de qualidade para todos vocês. E pensando em qualidade, nós trouxemos aqui o Gleison, né, o daqui do Estúdio Sandra, uma grande empresa aqui da área dessa parte de beleza aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também quiçá Brasil, né? Não é mesmo, amigo? Eu recebo hoje para a gente poder crescer em conjunto. Se apresenta aqui para a galera, Gleison, para que eles possam te conhecer e a gente começar já esse bate-papo sobre gestão e liderança. Arthur, obrigado pelo convite. É muito importante estar aqui, até pelo peso da Retei Max. Agradeço demais aí pelo convite, acreditar na nossa história e a gente poder contribuir da nossa história com as pessoas que assistem vocês. Eu tenho 53 anos, somos do Estúdio Sandra, é um salão de beleza voltado para a experiência do cliente. O salão ele tem 28 anos, a Sandra como profissional 28 anos, e o Estúdio Sandra tem 23 anos, o Estúdio Sandra, né? Nós ficamos lá embaixo 10 e já ficamos embaixo 13 e estamos 10 numa sede própria nova. E graças a um sonho meu e da Sandra, né, apresentar aqui, não só como eu faço a gestão do Estúdio Sandra. Eu falo que a Sandra, ela é o Neymar e eu sou empresário. Você é o pai do Neymar. Mas o mérito demais, assim, é dela, né? Ela que foi a que deu a cara para botar, porque era um sonho que eu, como distribuidor, acabei vendo uma oportunidade. E é isso daí. E aí nasceu o Estúdio Sandra. A Sandra com muito empenho, muita dedicação. A gente foi vendo todo o potencial que ela tinha e a gente foi fazendo a nossa parte, Deus foi fazendo a parte dele. E a gente, como um bom cristão, fiel a Deus, acabou sendo o que a gente Olha hoje. que maravilha, meu amigo. E já vamos começar conversando aqui de um assunto que geralmente dessa área é muito importante a gente ter. É realmente difícil fazer gestão de pessoas nessa área? É isso que eu falo. Existem certos boatos em certos modelos de negócio, né? Nessa área, como que funciona para você realmente extrair o máximo da gestão de você, porque isso é importante, das lideranças que você tem e realmente das pessoas que estão atuando? Como que vocês fazem hoje para extrair esse máximo? Fala da equipe, né? Do humano mesmo, né? Como convencer a pessoa do seu desejo, da sua cultura, né? Então, hoje eu tenho a gente ouve muito isso no nosso segmento, que o nosso segmento, porque as pessoas, a gente tem manicure, a gente tem cabeleireiro, inclusive nós acabamos de chegar de São Paulo, eu e a Sandra, com uma pessoa de renome mesmo. Na verdade, o Mário Henrique é um cara que tendo o nome em grande relevância. Um beijo pro Mário Henrique, espero que ele veja esse meu podcast, ele vai gostar. E a gente percebeu lá, junto com ele, o quanto isso não é só do nosso setor, cara, é do Brasil. Ou, não sei, eu conheço do Brasil, então vou falar do Brasil. Certeza. Que a gente vive numa sociedade onde é escondido da gente a educação, a importância da cultura, a importância do cuidado, do zelo. Então, empresas que querem vender isso da experiência, a gente trompa nisso, que é passar para nossa descer para a base mais abaixo um pouco, que está ali de cara com o cliente, a importância de tudo isso. Então,
no salão de beleza é colocado isso. Que eu percebi lá junto com o Mário? E olha que a gente tá falando de 28 anos, né? Bastante tempo. Bastante tempo. O quanto eles são artistas. Então, eu vejo hoje o músico, a pessoa que faz a pintura, o artista no geral, eu colocaria como o cabeleireiro e a manicure como artistas. Eles se enxergam. Então, a gente foi acabamos de chegar de um lançamento da Trans, que foi convidado a alguns salões pro centro técnico deles. E tinha bem pouquinho, cara. Tinha uns 60 cabeleireiros do Brasil, que na régua deles, pessoas renomadas, né? E aí, o que eu percebi naquele ambiente? Depois eu pude trocar essa ideia com o Mário. Pouco diálogo, né? Então, cada um demonstrando ali o nível que ele estaria como artista pela vestimenta, pela postura. Pouco contato, como se todo mundo... Como se fosse um grande tapete vermelho do Oscar. Então eu vejo isso. Então isso é bem desafiador pra gente, porque eles são parceiros nossos, eles não são nossos funcionários. Até deixando isso aqui para muita gente entender o ramo de salão de beleza, os cabeleireiros, manicures, todo esse pessoal que trabalha, maquiador, ele não é funcionário do salão. Eles são parceiros de negócios. O que é parceiro de negócio? Ele tem uma empresa, ele tem um MEI, e nesse MEI, ou simples, se ele fatura mais de 180 mil por ano, você tem um contrato de parceria, onde você paga para ele de 30% a 50% de comissão do faturamento bruto dele, não líquido. Então tem muita gente que não entende isso, eu acho. Caraca. Então isso, às vezes as pessoas falam, fala com o seu cabeleireiro. Cara, ele não é meu funcionário, ele é meu parceiro e ele é um artista. Então, muitas vezes eu falo, ó, dá uma cortesia pro Arthur, porque a empresa faz parte ali do ecossistema, do marketing. Cara, ele fala, não quero dar parceria, eu pago do meu bolso para ele te atender, porque ele é meu parceiro de negócio. Então, muita gente acha que aquela pessoa que ele tá vendo ali atender você, o cabeleireiro, a manicure, o depilador, ele é nosso parceiro, ele não é nosso funcionário. Então é bem desafiador, é um dos, por isso que diz que para o salão é mais desafiador, chega nos ouvidos, né, nos bastidores, por que é mais difícil implantar uma cultura, que a gente vem tentando isso desde que a gente iniciou, e a Retemax vai nos ajudar nisso, que é justamente fazer com que, entre aspas, né, eles obedeçam uma cultura, porque ele não quer obedecer uma cultura. Não, a minha cultura tem que caber na sua empresa. E a gente, principalmente no Estúdio Sandra, qual é o nosso maior desafio, meu e da Sandra, é fazer com que a cultura é da empresa e não deles. Agora, como você convence um artista? A se prender ali, né? É isso aí. Isso é um desafio muito grande, né? Eu vejo que em certas partes, né, Gleison, há tanto empresas de marketing, né, e empresas de outros setores têm dificuldades parecidas com o de vocês, né? Então, sobre empresas, que nem você falou, né? Não é algo do segmento de vocês, é algo do Brasil inteiro e tem as mesmas dificuldades em realmente criar uma cultura voltada a resultado, uma cultura voltada a metas, né? E isso tudo é muito importante. Deixa eu te falar hoje. Quais habilidades você teve que desenvolver nessa trajetória, você e a Sandra, né? Sim. Para poderem realmente, assim, continuar fazendo a gestão da empresa. Eu sei que você humildemente vai falar, né? E pelo menos falou, né? Cara, a gente tá nessa construção. Eu já vejo como uma grande empresa, sabe? Assim, do cenário, a gente consegue enxergar ali das pessoas, tanto que a gente se conheceu dessa forma, né, Gleice? Você, pô, cara, eu queria umas palestras, uns treinamentos, né? E a gente acabou se conhecendo dessa forma. Eu falei, cara, nunca ninguém. Difícil as pessoas chamarem dessa forma transparente como que vocês fizeram. Quais são as habilidades que você desenvolveu para alcançar esse nível que você é hoje? Primeira paciência. A minha habilidade primeiro foi realmente entender o time do negócio. Então, tanto eu como a Sandra, a gente tá por esse processo ainda que eu vou lá e estudo, aí eu pego uma teoria. Uhum. Pô, para mim fez super sentido, mas você descer isso para a equipe
é bem desafiante. Então, no começo, nós saímos de um salão de 160 metros e quando inaugura um de 700, a gente saiu de 32 funcionários, de parceiros, para 83 parceiros. Então, Campo Grande não tinha ainda um salão de físico grande, já existiam salões de nome, com experiências bacanas, mas não tinha um salão físico. Então, a curiosidade das pessoas nós tivemos muitas clientes rápido, então a gente atendia 200 e poucas clientes por dia, sem nenhuma expertise de uma empresa grande. Então, imagina que o cara tinha um mercadinho, de repente ele inaugura um hipermercado. Então, todo esse desafio houve pra gente. Então, o que a gente teve que se adaptar? O primeiro que eu entendi, mas depois de algumas ações judiciais até, Caraca. porque a gente queria meio que empurrar a goela abaixo e cobrar de uma maneira opressiva, então colocando medo nos parceiros, né? Então hoje primeira coisa que eu entendi, e daí eu fui atrás de estudar. Então eu não sabia qual era o caminho. Então a primeira coisa que eu fiz foi recuar, falar, ó, por aqui vai dar errado. Caraca, cara. Então aí eu comecei a buscar nas amizades que eu tinha, pessoas que estavam na frente da gente, então que já tinha empresa com 100, 300, que começou pequeno como eu. Falei, cara, como você fez? Ele falou, cara, eu fui estudar. É porque eu vejo que o empreendedor, ele começa sem estudo, ele começa no braço. Eu carrego um carrinho de picolé, daqui a pouco eu carrego 10 carrinhos de picolé, daqui a pouco eu tô fabricando picolé, tô na rua, e a gente começou com isso. Então, a frase que eu gosto muito, que é o que te trouxe até aqui não te leva ao próximo nível, né? E Fantástico. quando eu entendi essa frase, eu falei, tá, onde eu vou? Pô, lê esse livro, faz essa imersão, faz isso. E dentro das minhas amizades antigas, eu fiquei o Zé Louquinho da imersão. E aí eu comecei a mastigar imersão, imersão, imersão. Isso me acalmou, porque eu tive que entender e trazer pra Sandra e falar, vida, calma, a gente tem que ter calma. Olhar o que a gente tem que aprender, buscar explorar o que a gente já aprendeu até aqui, que é bacana. A gente está estável, é uma empresa que tem cliente, então é melhor a gente parar de crescer, estruturar um pouco a gente mentalmente, saber como que a gente pode passar isso para as pessoas, para quem está aqui com a gente. Nós tivemos várias fases. No começo, foram se formando grupos que viu que a ideia do salão era bacana e tá ok, faz parte do nosso game. Hoje a gente entende muito isso. Que foram montando outros salões, porque a gente era sozinho, viram oportunidade que tinha mais oportunidade. Só que com isso foi criando vários vácuos. Então, assim, a gente era 80, saiu 30, pensa. Era 40% da empresa. Isso tudo foi deixando a gente louco e resiliente ao mesmo tempo. A gente ficava louco achando que ia quebrar. E de repente Deus entrava de novo e fazia a gente ficar calmo. E a gente respirava e tudo foi acontecendo. Então, o que eu falo para você, o que eu tive que fazer? Buscar conhecimento, me conhecer, saber nem quem eu era. A gente começa buscando dinheiro, de repente você vê que não era dinheiro. Então, é bem complexo eu poder te falar assim, o que eu tive que aprender? Cara, muita coisa. Conhecimento, resiliência, frear, parar, sabe? Me enxergar a minha família, enxergar a galera que tava ali. E aí, nesse caminho de 30 saindo, 50 que fica, fala, cara, a gente tá junto. Vamos chorar junto. A gente vai estar com você. Desde a cliente, desde o parceiro que tava ali, né? Então, hoje a gente tem parceiros que estão com a gente há 18 anos. Caraca. Então, isso foi tudo mudando. Cara, o que eu fiz? Pô, fui entendendo o game e fui sabendo de cada uma. E a gente foi se fortalecendo. O que parecia uma dor foi o que nos deixou mais forte. Que doideira. Então é saber, acho que recuar, ter humildade de pedir ajuda, sabe? Eu vejo muita gente, muito empresário, às vezes ele deixa o negócio dele afundar para não pedir ajuda para ninguém. Então a humildade cabe bastante de reconhecer, pedir ajuda. Resiliência, ter família, pedir para sua esposa ajuda, pedir para sua filha ajuda. Minha filha sempre está participando com a gente, eu sempre levo para ela. Ó, o salão tá desse jeito, olha, esse mês a gente vai ter que recuar um pouquinho no nosso PF, porque o PJ tá precisando. E tudo isso, cara. Que legal.
E eu vejo que você tem um coração tão bom, Gleison, que não é, vou ser bem sincero, né? Existem, pelo caminho que a gente percorre, né? Não que é uma forma ruim ou uma forma boa, não importa, sabe? Mas existem empresários e empreendedores de palco, né? Que muitas das vezes não tem nem coragem de falar isso que você falou aqui com a gente hoje, né? Que, cara, tive que passar por ação judicial para poder entender que eu tava fazendo coisa errada. E eu falo com humildade, né? Já que você é um compartilhador amador, eu vou compartilhar amador e a gente chega nesse bate-papo, né? A maior falha nossa foi que eu contratei meus melhores amigos no início. Faz parte das falhas do empreendedor, né? Botar a família, o tio, a mãe ou pessoa de confiança. Tanto que eu fiz uma live com o Marcelo Germano, né? Que a gente gosta, né? Não, Empresários fantásticos, né? espera um dia eu chegar. Eu fiz essa live com ele e ele falou assim, Arthur, onde que você ganhou? Onde que o ERG te transformou? Eu falei assim, cara, eu abri ali o jogo que nem se abriu aqui, né? Eu falei, cara, contratei meus melhores amigos no começo e fui demitido um por um, cara. Um por um. Por quê? Tecnicamente, eles eram extremamente qualificados. E isso foi muito legal, porque assim, eles fizeram a empresa passar de um nível para outro e isso deixou a gente mais calmo, né? Contudo, como a gente está muito focado no objetivo, né? Muito focado no objetivo, eles não seriam as mesmas pessoas que levariam a gente para um outro ponto. Uhum. Então, foi muito desafiador, né? Tanto que tem gente que até fala assim, pô, eu quero que a Retemax queime, que não sei o que lá, por a gente. E na realidade a gente só encerrou uma parceria. Todas essas pessoas elas saíram com as portas abertas, mas a gente viu que elas estavam, por algum modo, travando esses pontos da empresa chegar para essa nova parte. Então são os desafios que acabam acontecendo, né? E, assim, eu falo isso com muita tranquilidade, né? E não tem problema, né? Se algum amigo meu estiver vendo isso aqui, abraço, fica tranquilo que a gente recebe aqui. Mas para você ver que tem essas verdades. Sim. E que ela é comum, Uhum. né? Ela é comum em todo empreendedor. Se você vê todas as imersões que a gente vai, o cara vai falar, cara, que fase que você tá, né? Você já tá saindo para fase de ser gestor? Não, você ainda tá na fase de colocou a sua mãe no caixa porque ela é uma pessoa de confiança? Faz parte, tá tudo bem. Agora é importante o empresário entender, o empreendedor, dependendo qual fase você tá. Porque ela é muito igual, né? Você tem uma empresa que faz parte de consultoria, correto? Sim. Cara, é meio igual. Você vai chegar lá no cara hoje e fala, e aí, você faz uma pesquisa de campo com o cara e fala, puta, esse aqui tá nessa fase. É, Né? sim. Então é meio comum isso, todo mundo passa por isso. Eu fiz uma imersão no G4 e o G4, quando falou isso aí, ó, todo mundo quando tá nessa fase, coloca a mãe no caixa, porque a mãe é uma pessoa de confiança. Aí tem essa fase aqui que o cara tá estudando, mas o pessoal não pega a cultura dele. Eu falei, acho que eu tô nessa fase. Então, cada empreendedor, né? Então, o que eu entendi é acelerar a minha fase, porque a gente sabe os processos de cada empresa. Então, pô, quando eu entendi, eu falei, cara, pô, tô já com 51 anos quando eu vi isso. E olha que incrível como que Deus age. Eu já falei pra Sandra, cara, a gente tá legal, já vi o seguinte. Pra realizar meu sonho, eu vou ter que pisar no acelerador de novo. E como que pisa no acelerador com 51? E o Pablo tinha lançado 10 em 1. Uhum. Eu falei, cara, vou fazer isso aí pra me ver como que é o lance do 10 em 1. Cara, é 10 em 1? Não, mas pode virar 5 em 1. Pode virar 3 em 1. Mas que com certeza o, o que você demoraria 10, você consegue fazer com menos. E aí, logo disso, cara, eu fui assistir um filme da história do McDonald's. Nossa, a fome de poder. A Fome de Poder. Putz. Até daquelas Nossa, arrepiadas, esse né? filme é. Sabe que hora que me ligou assim, ó? E eu tava todo nesse momento. Fazendo 10 em 1, lendo livro de tal, de como ter marketing, como ter outras unidades. E como criar cultura, que esse é o meu maior desafio. É descer a minha vontade, a minha não, a vontade da empresa, colocar isso no coração de todo mundo pra gente ficar todo mundo alinhado. Mas o que me tocou, que eu falei assim, eu vou começar de novo. Foi a hora que ele abaixa assim, ele joga a terra e ele fala, cara, você já tem 51 anos.
é sua última chance, que ele vai comprar o terreno, Sim, que ele fica de joelho assim, joga a terra e assopra. sim. Naquele momento, eu me restartei de novo. Eu falei assim, eu vou acelerar de novo. E eu tô nisso, hoje eu fiz 53, hoje não, fiz 53 agora dia 3 de fevereiro. E tá tudo dando certo e vou acelerar de novo. Cara, que maravilha. E eu vejo assim, por mais que a Retemax seja uma empresa nova, sabe? A gente tem 4 anos, vai completar 4 anos. Parabéns. Eu teve um desafio. Eu tenho 28 anos, a minha pirâmide tá ao contrário. Você tá começando tudo bonitinho e eu comecei todo desestruturado. Cara, sexta-feira agora eu fui dar uma palestra lá na UFMS, né? Porque eu sou engenheiro de formação, né? Sou engenheiro de produção de formação, né? Que é uma área que mexe com processos, né? Dentro de indústrias, né? E aí, o que que aconteceu? Eu fui lá trocar uma ideia com a galera, e aí era eu, empreendedor, aí era uma das líderes da Macau, né? Que mexe com agropecuária, aí uma pessoa de planejamento e uma pessoa de uma empresa júnior, né? E aí a galera falou assim, cara, é, são muito raros os casos de engenheiros que se tornarem empreendedores, né? E aí eu comecei a falar meus cases lá, gurizada, né, de 18 anos. Falei, cara, eu quero ser o Arthur, que não sei o que lá. Aí teve o Gabriel, abraço, Gabriel, se você estiver vendo isso. Ele acompanha tudo, nossa, muito legal. Muito novo. Eu falei assim, cara, eu quero ser empreendedor que nem você. Aí, quais são os desafios que eu tenho que fazer? Eu falei assim, cara, eu não aconselho, né, porque eu falei todas essas dores, né, compartilhei, né, que tem que ter muito estômago, né, de tomada de decisão, de Tem que que abrir. machucar e frio e tal, eu não aconselho, mas se você for por esse caminho, leia esse livro, que eu falei do mito do empreendedor, não sei se você já leu esse livro, Ainda não, mas já tá na. do empreendedor. Aí eu falei, cara, ou você vai criar uma empresa, você tem que ter propósito, ou você vai criar por necessidade, né, propósito, necessidade, né, então são uma das grandes, ou uma oportunidade, né, que nem foi o McDonald's, né, tudo isso, né. E aí eu falei pra ele falou assim, cara, ninguém nunca me falou essas coisas. Todo mundo fala assim, tem que ser empreendedor. Eu falei, cara, não aconselho, porque assim, machuca muito. Você tem que ter habilidades comportamentais muito mais aguçadas do que grande parte. E aí compartilhei, a galera, caraca, o Arthur, que não sei o que lá. Então, pra você ver como que é um ambiente, né, Gleison, assim, de eterna evolução, né? E me conta um pouquinho, cara, dessa eterna evolução que você teve desse lado comportamental, né? Além da paciência que você comentou, né? Que habilidades que você desenvolveu com gestão de pessoas, de conversar com a galera, de identificar melhorias nas pessoas, de identificar lideranças, de identificar, talvez a pessoa não deveria estar ali, né? Uhum. Como que você identificou tudo isso? Arthur, eu vejo que o que eu mais procuro hoje é entender o time individual de cada um. É entender que a gente identificou há pouco tempo coisas que de uns 3, 4 anos atrás, que se eu não consertasse a pessoa lá fora, ela não ia estar boa aqui dentro. E até a Sandra, minha esposa, um beijo, meu amor, te amo. A Sandra, que é a protagonista de tudo isso, a gente junto conseguiu fazer com que tudo isso fosse possível. Te amo muito. Minha filha Maria Eduarda, que é nosso anjão ali, que tá sempre nos reenergizando. Te amo também, filha. E a gente entendeu que às vezes a pessoa tava triste ali e aí a Sandra, perdi um pouquinho que a Sandra, foi falar dela, né? Fala de família, a gente chega, né? E, e aí a Sandra falava assim, porque até 4 anos atrás, Arthur, eu fazia tudo. Fazia financeiro, fazia RH, eu era faxineiro, eu era estoquista, eu era da Copa, eu lavava calçada, eu não entendia que eu tinha virado, que eu precisava virar gestor. Eu não entendia, entendeu? Loucura, irmão. Então hoje eu posso falar assim, entendendo um pouquinho de mim, que eu não entendia do não merecimento, não entendia do necessidade de aprovação, nada dessas paradas. E parecia escassez, mas não era escassez. Eu não sabia que eu poderia, como que eu arrumaria o RH, como que eu fazia toda essa estruturização. Mas voltando aqui para a pergunta, como que eu consegui fazer entender, né, o time da galera? Eu conversava com todo mundo. Isso é meu, veio da minha mãe Gláucia também, um beijo, mãe. A minha mãe sempre gostou de ajudar.
Então ela vê você chorando, ela vai lá, Arthur, você tá chorando, o que que foi? Pô, Glaucio, aconteceu isso. Então eu aprendi isso com a minha mãe. Então sempre estava no corredor conversando com alguém, sempre. Então se você perguntar para mim, eu sei quem é mais triste, quem é mais alegre, quem é mais ativo, quem é introspectivo, quem é mais... Eu consigo ver, porque sempre eu estava conversando. Então eu ia fazer folha de pagamento, antigamente, eu demorava 3 dias, cara. Porque era o momento que eu tinha com cada uma. E aí, cara, você tá bem? O salão tá bem? O que que a cliente tá falando? O que que tá ruim? O que que tá bom? Então eu fazia um mapa, o clima, um mapa clima ali da galera. Ele me trazia o que que o cliente achava ruim e eu entendia um pouco dele. E com isso, eu vejo que eu fui conquistando o coração deles mesmo. Então eles tinham uma mistura de gratidão com o pai que preocupava e eu precisei entender, porque daí uma pessoa queria vale, ela queria faltar porque ela me falou que a filha estava doente. E eu fui, cara, eu fui aprendendo. Cada momento eu fui aprendendo. E até hoje vai ser assim, e a de eterno vai ser assim, que eu não entendeu, tá? Entender as pessoas. Eu vejo muito empresário de sucesso falar que você tem que entender o cliente. Mas se você não entender primeiro a sua equipe, cara, você não vai entender o cliente. Não vai dar tempo. Fantástico. Deixa eu falar algumas coisas também assim. Vamos agora entrar no âmbito da gestão. Números, indicador, estratégia de parte de eh, vida, né, e tudo mais. Como que funcionam indicadores dentro de um salão de beleza? Quais são imprescindíveis para monitorar? O que é importante? Porque, vamos dizer assim, sendo bem sincero, do caixa, faxineiro, de tudo da empresa, para hoje tendo um RH. De coração, é uma evolução muito grande. Fala sério, porque são mais de 20 anos não fazendo isso, né? Você vai se surpreender. Eu vou te falar pra você que só em Campo Grande que eu sei, da última vez que eu ouvi, tinha 6.000 CNPJ de salão. E hoje nós temos contato com os maiores salões do Brasil. Então, Goiânia, Brasília, São Paulo, Curitiba. Ele se surpreende com a minha estrutura. Quando eu falo que eu tenho um CRM, que eu tenho um financeiro, mas pra que isso? Cara, isso é muito raro no meu segmento. Então as pessoas ainda. Não sei se é só no meu segmento ou se é do nível da pessoa, porque no nicho das minhas amizades, às vezes eu converso com pessoas que acham desnecessário ter uma equipe de gestão. Eu falo que isso chega numa base ainda muito pequena, cara. Muito pequena mesmo. E eu não tinha noção de ter, eu sempre olhava ali o dashboard, que mostrava ali, você faz tanto para irmã, você faz tanto, mas eu não sabia o que fazer com isso. Eu tinha número, tem número lá. Uhum. E aí, com essa equipe, eu fui entender que ali eu tinha clientes que vinham semanais, eu tinha clientes que vinham quinzenais. A gente começou a fazer reuniões, como que a gente vai fazer com isso. Então, eu tenho muito pouco tempo, eu vou te falar para você que desses 28 anos e já 10 do Estúdio Sandra, novo, da sede nova, né, que já chegou hoje 10 anos, né? do Estúdio Sandra Do da lado sede de lá. própria, que tinha 80 pessoas, hoje a gente fica entre 70, 80, até hoje ele fica oscilando isso daí. Tem um ano que eu uso indicador. Caraca. Um ano só que eu uso indicador. E de RH, de pessoas, eu ainda não uso. Eu não metrifico ainda o meu pessoal, assim, quem produz mais, quem produz menos. A gente tá criando lead para poder trabalhar isso, porque a gente foi primeiro no cliente, né? Então, é mais uma coisa que a RT Max vai poder me ajudar. Isso aí. Caraca, que legal. E no meu segmento é muito poucas empresas que você pode chegar em São Paulo, salões gigantescos que às vezes não tem nem RH, meu. Caraca. Você comentou algo, Leison, e eu fiquei pensando, essa é uma pergunta que eu sempre quis fazer e dificilmente eu consigo lembrar ela de fazer. Obrigado. Que agora eu vou fazer para você. Qual que é? É, o que que você teve que fazer? Porque, por exemplo, assim, cara, eu tinha os dashboards, não sabia nada. O que que você teve que fazer para entender qual é o seu papel como gestor? Boa Porque pergunta. Porque o empreendedor, quando ele cresce, você nunca cresceu pensando em ser gestor, cara.
Eu acho difícil um cara que começou vendendo picolé e aí de repente ele viu que era um mercado bom, porque o patrão dele ganhava dinheiro com aquilo, né? Porque eu penso que todo mundo vai para o empreendedorismo e sai do CLT ou ele busca uma. Principalmente, eu nunca tive, nunca fui tive nenhum carinho pelo estudo. Então eu achava que o estudo era algo limitante. Isso era no meu coração. Eu era criança e eu falava à minha mãe, não, eu quero vender, não quero estudar não. Então eu comecei a ser vendedor com 14 anos de idade, Muito novo, cara. né? Minha mãe me mostrou com 16, eu fui para São Paulo sozinho já para comprar roupa. Eu fui com ela um pouco, falei, eu preciso ir. Ela falou, cara, eu vou te emancipar. Então o vendedor estava na minha veia, por quê? Eu achava isso tudo limitante. Eu não tinha o conhecimento que um juiz ou alguém que era concursado, que tinha um CEO que poderia rentabilizar. Então Deus já nem deixou eu ver isso daí, sabe? Eu acho que isso é uma proteção mesmo, porque eu sempre tive vontade de ter várias coisas, de crescer na vida. Porque eu achava que o dinheiro que ia trazer felicidade. Eu como criança, não sei, muita gente da minha idade vai saber, a gente se assistia ali filmes como Casal 20, que mostrava o luxo, ou novela da Globo, que mostrava o luxo, e sempre o rico tava rindo. Eu vim de uma família que a gente, graças a Deus, nunca faltou nada, mas a gente não era rico. E eu tinha um tio muito próximo. Então eu ia no meu tio muito rico, e de repente eu ia para minha casa que a gente estava lutando, buscando alguma coisa. Então eu tinha esse meu tio como referência. E as novelas, então eu via que rico tava rindo. E aí de repente eu começo a vir, o dinheiro começa a chegar. Quando inaugura o Estúdio Sand, a gente tem acesso a uma vida financeira melhor. Eu vejo isso que já ocorreu com muitas pessoas do meu meio. Eu falo, você vai ficar doente. Porque as pessoas acham que essa é uma função que eu quero poder falar mais disso para as pessoas, até no meu Instagram. Eu não tenho um Instagram ativo. Cara, e você vai crescer na empresa ao ponto que você tem que virar gestor. E eu falava, às vezes isso era um ponto até que às vezes eu e a Sandra divergíamos, porque elas procuravam assim, as mulheres não estão me obedecendo, a galera, a equipe não. E eu falei, cara, eu sei limpar ar-condicionado, ir lá pro estoque, cobrir espaço de alguém. Agora, ser gestor, sabe, ser RH, nem sabia que isso era um RH que fazia. E eu vejo isso em todo mundo, dependendo da fase que a gente entra. Então a gente entra pequenininho, querendo dinheiro. Lembrei que a gente estava falando sobre a grana, Aham. né? Então todo mundo entra no empreendedorismo, ele sai do CLT querendo grana, sabe? E cuidado com a fase que você tá, porque eu sei que a hora que eu falo isso para algumas pessoas que começam a trabalhar com a gente. Quanto você ganha? Uma hipótese aqui, tá? Ganha 3. Uhum. Daí eu falo, quanto você quer ganhar? 20. Eu falo, você sabia que quando chegar no 20 vai dar problema? Porque com 3 você já tá acostumado. E com pouco é fácil, com muito que é difícil. As pessoas, sim, a gente tem esse achismo de que com muito que vai resolver tudo. Não, é o contrário, irmão. Como que com mais pesos vai ficar mais fácil de carregar? Não vai. Só que você vai estar treinado e você vai suportar mais peso que você treinou. Então eu vejo eu já casais meu próximo que a gente foi prosperando junto. A gente estava um pouco à frente e aí inauguramos o estúdio, de repente eu e a Sandra ficamos doentes, É. porque a gente não estava pronto para aquilo. A gente achava, agora a gente prosperamos, temos condições. Você come o que você quer, você compra a roupa que você quer, viaja para onde você quiser. Eu não podia ter um dinheiro para comprar um jato, mas eu podia ter uma experiência que eu não tinha, ir para um resort, poder pagar a melhor escola para minha filha, comprar uma roupa e um tênis sem saber se era 1.000, 3.000, 4.000. E aí, de repente, você tem tudo que o dinheiro podia comprar, que eu achava que ia me fazer feliz, e não ficava. Aí o empreendedor fica doente. Porque ele fica. Enquanto você tá naquela assim, a hora que eu tiver minha sede própria, a hora que eu faturar 100, a hora que eu faturar 1 milhão, a hora que eu faturar 100 mil, aí de repente você chega ali, cara. E eu vejo muitas pessoas que eu acompanho que quando chega, ele intensifica aquilo que ele é pior. O cara que bebe uma cervejinha, ele começa a beber cinco. Ou aquele cara que era triste, ele fica depressivo mais ainda. Porque vocês que são empreendedores, não pensa que vai ser o dinheiro. O dinheiro ele vai te potencializar o que você mais tem. Se você é mais triste, vai ficar mais triste. Se você é muito alegre, você vai ficar mais alegre. Se você fazia uma festa, você vai fazer 10. Se você era
pouco triste, você vai ficar muito triste. É isso que o dinheiro faz, só isso. Agora, você pode pegar o dinheiro, eu gosto muito dessa frase que fala que o dinheiro é ferramenta. Se você pegar ele como ferramenta, vou investir no autoconhecimento, né? Nós pudemos investir, nós fomos para psicóloga, eu e a Sandra, fomos entender o que estava acontecendo. E aí a gente começou a descobrir, não merecimento, né? Ausência de paternidade, são coisas que para muita gente soa como algo bem estranho. Então, o que me tornou gestor foi que a minha empresa cresceu, era um prédio bonito, novo, com equipe boa, tinha bons parceiros. E isso fez com que a gente explodisse, né, em Campo Grande. A gente ficou o primeiro ano, eu nunca mais consegui faturar o que eu faturei. É normal numa empresa que traz novidade. Então a gente era novidade, um prédio extremamente luxuoso, com uma entrega bacana de serviço. Então as pessoas realmente, Campo Grande não tinha vivido aquela experiência. Então a gente oferece cappuccino de graça, a gente oferece sucos de graça, chá de graça. De graça ficou, né? De cortesia, né? Sim, sim. Mas o pessoal não estava acostumado com isso. Ah, quanto custa o cappuccino? Não, não custa nada, porque eu queria vender experiência para o cliente. Então nós fomos assim, investir mais em manobrista, nós investimos no uniforme, como você viu lá, a limpeza, né? Toda essa coisa a gente foi investindo. Fantástico. Mas era um básico de um empreendedor de sucesso. Só que depois disso você precisa virar gestor. E eu nem sabia que vai ter o empreendedor, vai ter o gestor, o investidor, né? E aí foi quando eu entendi, com amigos que estavam mais à frente, que a minha empresa precisava de um gestor. E uma coisa que eu vejo também, se o gestor precisa ser eu. Hoje eu tenho essa consciência. Eu comecei a me capacitar muito para ser o gestor. Faça um caixa, tenha condição, contrata o gestor. Hoje eu estou nessa fase. Eu tenho uma pessoa comigo hoje, ele praticamente, eu valido, algumas ideias vêm de mim, outras ideias vêm dele, eu valido a dele. Quando vem de mim, ele valida a mim e ele põe na execução. Teve uma transição na equipe, que a equipe meio, quem é esse cara? O que você quer com esse cara? Então eu falo para as pessoas hoje, senão a gente fica muito... Eu comecei a fazer tudo, né? Eu queria fazer Germano, eu queria fazer G4, eu queria fazer tudo para eu virar gestor. Cara, você pode? Pode, porque você vai bater se você contratar um CEO, um head, um cara que realmente está num nível, você vai conseguir pelo menos entender. Porque se também você não entender nada, o cara vai te falar o que é lead, você fala lead, é luz, né? LED, o que é, né? O KPI, né? Esses nomes aí que a gente quer empreender, o KR, que você é empreendedor, cara, que você nunca vi. O meu vocabulário hoje, eu converso com as pessoas me acham não sei nada, nem executei nada, mas só por ir na imersão você sabe, e muito empresário nem vai. Então, eu tô nessa transição ainda de gestor, Arthur, e gestor é algo que eu tenho entendido que não compete a mim. Eu posso estudar para ter noção do que é, o que é todos esses nomes que a gente está dizendo, né? Eu fui num lugar, aí o cara falou, tem um... Eu não sei se ele é meu CEO, se ele é meu CFO, se ele é meu consultor. É um cara, na minha época, falava braço direito, aquele cara que te ajuda tudo, né? E as pessoas não têm noção disso, cara. Ele quer abraçar tudo para ele. Então hoje eu também entendo que a nossa empresa é uma boa empresa, é uma empresa que a gente tem muito a explorar ainda e que eu preciso ter uma noção. Eu não preciso ser eu que vou fazer tudo. E muito menos ser até o gestor ou até mesmo futuramente ser o investidor. Eu posso ter um consultor investidor que cuida do meu patrimônio. Mas a gente tem que estar ali junto, entender pelo menos a base para poder trocar uma ideia, né? E aí no processo, acho que você vai igualando com o cara. Você vai andando, hoje ele era um cara que entende muito de processo, ele tem MBA de processo, tudo, eu não tenho, né? Fui aprendendo com a vida. Só que ele fala que a minha validação vale mais que o professor dele falando que eu tenho a história de 28 anos. E hoje eu entendo já alguma coisa de processo porque eu convivo com ele. Então é respeitar o momento, cara. Acho que é isso, respeitar o momento de tudo. Fantástico. Luiz, vamos caminhando para a parte final, Bora. hora do podcast. O que eu gosto dessa parte final, né? É uma temática que, assim, muitos vão dizer que é quebra de código, muitos vão dizer vários outros nomes. Eu quero saber o ouro do Gleison. Qual que é o seu ouro? Né? Você já falou vários deles, né? 3 ouros. Você é bonzinho. 3 ouros que você fala assim, isso daqui é imprescindível para um empreendedor.
Honestidade. Honestidade e humildade, acho que foi a base de tudo, entender o game e é o que eu falei lá atrás, se você não tiver humildade e honestidade, se todo mundo entendesse que o mercado morre de sede de saber que a grande malandragem é ser honesto. Falta em tudo, todo setor, todo setor. O cara vende picolé, ele quer botar uma aguinha pra levar vantagem. Ele vende roupa, ele quer botar um tecidinho tal pra ganhar, melhorar a margem de lucro. Ô, Arthur, eu nunca fiz um Excel pra saber minha margem de lucro. Quanto que meu concorrente cobra? Ah, cobra tanto. Putz, que é a Coca-Cola, é uma referência. Cara, então tá bom, eu vou ler minha. Desculpa. Minha majoração é feita desse jeito. Era. Hoje a gente tá entendendo que até aqui deu, mas aqui pro próximo nível não vai dar mais, né? Aham. Então, isso a gente preza muito honestidade, é, caráter. Nós somos muito conhecidos por atender seu problema. A Sandra fez isso com muita expertise. A cliente ligava, a Sandra, não vem, eu vou ajeitar. Não, vem, vem, vem. E aí, como lembra que eu estava te dizendo que nós estamos no segmento de artista, então o artista ele fala assim, não, calma aí. Não sei se eu tô com a agenda para te atender. Né? E a Sandra, não, vem, 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 vem. Mas eu sempre a Sandra, a gente tem um contrato inquebrável, assim, a gente se respeita muito e ela gosta de me ouvir muito, eu também gosto de ouvir muito ela. E eu nunca deixei ela ser artista. Eu sempre tô puxando, e até hoje. Eu falo, vida, calma, você tá virando artista. Nada. Não, é muito pelo contrário, né? Eu amo artista. Mas eu acho que eu não tô denegrindo o artista, mas até o próprio artista, ele tem que ver que nós todos somos iguais. Que também não é porque ele é artista que ele não vai ter regra, cara. Uhum. Talvez um artista não se torne um artista por conta dessa vaidade do artista. Eu acho que se você tiver, guardar um pouco disso, né? Ninguém se torna diferente porque inventou uma lâmpada. Nenhum gênio é tratado diferente. Eu não sou diferente do cara que tem um funcionário que está começando hoje o estúdio dele. Eu não sou diferente. E eu acho que se eu perder isso, eu acho que isso aí é a queda. Né? Que fala que a soberba precede a queda. Eu acho que é nesse sentido. Então, não estou denegrindo aqui nenhum artista. Admiro. Acho que qualquer cultura ela só se sobressai por conta do artista, mesmo que eles preservam mais esse lado cultural, né? Então, é isso, mas a gente tem que tomar cuidado, mesmo o artista, não pensar que ele pode ser o diferente de todo mundo, nós somos todos iguais. Fantástico, meu amigo. Que bate-papo top. Você me surpreendeu, Legal, obrigado. né? De verdade mesmo, assim, de coração. Muita gente passou por aqui e muita gente incrível, assim, simples, mas incrível. E você é uma delas. Obrigado, Saiba disso, isso é muito legal. obrigado. E de coração, todos os outros empresários, assim. E eu gosto muito do podcast, assim, é um veículo, né? E dentro de um episódio, gravando com um parceiro nosso, Luciano Copini, eu descobri um dos objetivos da minha vida. Ele é isso aí. Cara, É assim que Deus age com a gente. que o grande objetivo do Arthur é compartilhar o conhecimento com as outras pessoas. Esse é o meu. Compartilhar. Eu falo hoje que eu entendi no empreendedorismo que todo cara que ele se julga cristão, hoje a minha empresa, que vai se tornar minhas empresas, ela, ela é a maneira de servir. E ontem eu escutei uma frase que fez muito sentido. O bom de você crescer não é pelo que você usufrui, mas e sim do que você serve com o que você ganha. Então, minha empresa, nossas empresas hoje, ela vai estar voltada em servir meu funcionário, servir meu parceiro, servir meu cliente. Então, as empresas, se você tiver esse olhar, ela é uma igreja, cara. Ela é uma igreja de você compartilhar tudo que você pode crescer daquelas famílias que estão ali dentro. Então, você acaba hoje, esse é meu lado de querer ter mais, né, algumas pessoas. Por que você quer mais? Eu falo porque eu quero agir na vida das pessoas, cara. Não é mais pra mim. Esse dia eu tava com uma pessoa, posso estender um pouquinho? Claro, fantástico. Que ele falou assim, pra mim tá bom.
Aí eu falei, cara, você tá pensando só em você, né? Mas eu vou pensar em mais em quem? Eu falei, quantos funcionários você tem? Falou o número lá. Eu falei, se você tivesse o dobro, você já pensou em fazer pelos seus funcionários? Pra você já tá bom. Você já pensou se todo cara que exponencializasse, ele pensasse só nele? Então hoje, pra mim também tá bom. Moro onde eu quero, minha filha é um presente de Deus, faz já a faculdade de medicina com 20 anos. Fantástico. Particular, né, que é um desafio pra qualquer pai. Mas hoje pra mim é isso, cara. Acho que e aí eu entendi que a empresa era um lugar de você fazer isso. Pô. Quanto mais empresa eu tiver pra fazer isso, admiro muito João Dib, fala muito disso, né? Que ele cuida dos empregados e depois dos clientes. E hoje eu tenho é isso que eu quero pra mim. E são essas coisas. Deus age desse jeito mesmo. É uma frasezinha, é um livro. E é muito do que a gente pede. Um tá pedindo e o outro tá querendo doar, né? Porque Deus não pode vir aqui. Mas ele pede e fala, Senhor, eis-me aqui. Né? Então, hoje que eu falo muito para Deus, eu tenho muita gratidão da minha vida que eu vivo para Deus. E eu falo, cara, eis-me aqui. Que eu aprendi ontem um negócio no livro. Se tiver alguém querendo que eu possa levar isso, hoje eu vivi isso. Uma pessoa falou, cara, Deus que me mandou. Eu falei, você pediu? Eu falei, então é. Então, às vezes eu me emociono quando eu falo disso, porque a gente é usado por Deus, pecador, pequeno. Né? Quem que a gente é para Deus? Aí de repente o cara fala que já tinha agradecido no negócio, Deus te usou. Aí fala, Deus me usou. Eis-me aqui, me use. E eu vi que a empresa é um portal para isso. Então eu quero poder ter dezenas, centenas para isso. Para levar a palavra, para trazer as pessoas, para tirar a pessoa do Matrix, né? Mostrar que, pô, tudo que te faz mal. Cara, vem cá, eu descobri. Quer andar comigo, né? Vamos descobrir um mundo novo. E a empresa é uma porta para isso. E por isso que hoje eu tenho estudado, investido em mim, investido na minha esposa, investido na minha família e fazer isso, cara, para as pessoas, não é mais pela gente. Fantástico, amigo. Tem tanta coisa pra gente aprender. Gleice, eu quero agradecer sua presença. Putz, assim, foi um podcast assim, fora de série, né? Eles que superam todas as expectativas possíveis, né? E quero deixar esse momento para você deixar aqui as redes sociais de Estúdio Sandra, deixar as suas, deixar da Sandra, deixar quem você quiser aqui as redes sociais, onde que a gente consegue buscar, como que alcança, como que faz, né, eu quero marcar um horário, como que funciona o jogo, deixa aqui pra galera e a gente encerra o episódio. Eu ainda estou estudando para desenvolver o meu, mas eu tenho alguns conteúdos lá sobre gestão. É o Gleison Freitas, a Sandra é Sandra Duda, porque minha filha chama Duda e ela é uma homenagem que ela coloca para minha filha. Então você coloca lá Sandra Duda, é da parte da Sandra dela e do Estúdio Sandra é Estúdio Sandra mesmo. Você pode colocar lá @Estúdio Sandra, você vai encontrar bastante imagens e quem é o Estúdio Sandra, onde que a gente tá e é isso aí. E pelo próprio Estúdio Sandra você vai ter o link que a gente tem um CRM que vai atender você, vai atender seu WhatsApp. A gente acredita que é o WhatsApp mais rápido do Brasil, é respondido em 10 segundinhos, já tá ali com o cliente. Aí sim, né? É isso aí. Maravilha. Bom, pessoal, muito obrigado por esse episódio. E assistam os episódios anteriores, que tem muito conteúdo para vocês. Eu tenho certeza de qualidade, como o que foi o de hoje. E tenha certeza que vão ter outros incríveis, como foi esse. Como esse foi incrível, hein? Vamos falar sério. Obrigado. Nos vemos nos próximos. Até! Obrigado.